Pedro Diácono guardando a fé lá em Jerusalém, Alex. junto do povo judeu, e Paulo, o grande apóstolo, né? Aquele que não conheceu Jesus, não caminhou com Jesus pessoalmente, que teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco, mas, né, foi aquele grande missionário que deixou Jerusalém e foi anunciando o nome de Jesus para todos os povos daquele mundo conhecido, principalmente no mundo grego, não é? Daqueles que nem conheciam a fé judaica. E nessas duas colunas a igreja é sustentada, não é verdade? Celebrar o dia de São Pedro e São Paulo é celebrar as primícias da igreja, tanto da evangelização quanto do seu fundamento. Pedro, que entre todos, né, os apóstolos, Jesus o colocou como líder, né, como o ponto de referência, assim como hoje nós temos, quem que é Pedro no meio de nós hoje? Quem é o Pedro no meio de nós? O Papa, não é? O Papa Francisco, não é verdade? Entre todos os bispos que são sucessores dos apóstolos, eu tenho aquele que é sucessor de Pedro, que no meio de todos os bispos é aquele que é colocado como referência. Na primeira leitura nós vemos um fato de quando Pedro foi preso, né? Entre tantas outras vezes que foi preso, dessa vez já com mais medo, porque Herodes já tinha matado Tiago, já tinha torturado tantos outros cristãos, né? E queria fazer um espetáculo com Pedro na época da Páscoa judaica, né? Para poder agradar, sabe, os judeus. Deixou Pedro bem guardado, né? Preso lá com 2 correntes, com 16 soldados cuidando dele, e no meio da noite chega um anjo, bate, né, no ombrinho de Pedro, Pedro, acorda, e aí as correntes caem, os soldados não vê nada, o anjo fala, coloca seu cinto, coloca sua roupa, coloca sua capa, e vamos saindo daqui. E milagrosamente ninguém viu nada que acontecia. Pedro até achou, eu acho que eu estou sonhando, né? Mas ele podia até perguntar, me belisca aqui que eu não estou acreditando nisso. E só depois que saíram da prisão é que a ficha cai e Pedro fala, olha, realmente o Senhor me libertou, esse anjo me livrou das mãos, sabe, de Herodes. Mas é bonito ver que tem um texto falando que Pedro foi preso, mas a igreja estava lá em oração por ele. O Papa Pedro hoje ainda é perseguido ou não? Não é? Pouco ou muito? Muito ainda, não é verdade, né? Muitos ainda querem de certa forma aprisioná-lo, cerceá-lo, né? Deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo coloca no coração dele, e nós enquanto igreja somos chamados a rezar pelo Papa a cada dia, pedindo a Deus que o livre de todo mal, sabe, que ele consiga fazer tudo aquilo que o Espírito Santo tem impulsionado no seu coração para anunciar o Evangelho no nosso meio. Nós enquanto igreja estamos sempre intercedendo, né? Pedindo pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, para que eles possam nos conduzir da melhor maneira. Na segunda leitura nós vemos Paulo, já no fim da sua vida, também preso já na prisão, falando, combati o bom combate, guardei a fé, anunciei o nome de Jesus, agora me resta, né, receber a coroa da justiça. E no final ele fala, né, algo que tem muito a ver também com a primeira leitura, que ele fala, olha, o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Ele sempre nos libertará, e foi isso, né, que de certa forma a gente cantou, sabe, no Salmo, porque na primeira leitura, né, o anjo veio libertar, sabe, livrou Pedro do mal. Paulo vem falando, né, que o Senhor me livra, me liberta, e nós também, povo de Deus, cantamos no Salmo, não é? De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Saber que Ele sempre cuida de nós, nos guarda, ainda que achamos que estamos em momentos difíceis, né? Presos, perseguidos, né? Incompreendidos, nós sabemos que o Senhor jamais nos abandona e está sempre do nosso lado nos acompanhando. E terminando, no Evangelho, Pedro não, né? Estava Jesus, né, com os apóstolos, os discípulos em Cesareia de Filipe.
um território, né, tipicamente romano, né, mais pagão do que judaico. E aí, sabe, né, pergunta para os apóstolos, né, para os discípulos: quem que o pessoal está falando aí que sou eu? O que a turminha aí está falando aí, sabe, desse tal de Jesus? Aí eles falaram: ó, uns estão falando que é João Batista que voltou, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas aí. Isso é que o povo está falando. E aí Jesus fala, né, para eles, e pergunta também para cada um de nós hoje: e para vocês? Quem sou eu para vocês? Quem é Jesus para cada um de nós? No nosso coração, se a gente tivesse que responder para alguém, sabe, quem é Jesus para vocês, o que a gente responderia? Já pararam para poder pensar? Alguém arrisca falar quem é Jesus para você? É o meu amado, é o meu Senhor, é o meu tudo, não é? Aquele que me salvou, não é? Tantas coisinhas. E Pedro, ele vem resumindo, sabe, né, em uma frase, aquilo que é o sustento, que é a base da nossa fé, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Messias é aquele que o povo judeu esperava há mais de 2000 anos, aquele que tinha uma missão muito clara, que era libertar o povo de Israel, que era libertar o povo de Deus. Jesus é nosso libertador, sim ou não? Sim. Jesus é aquele que foi enviado para a nossa libertação? Sim. E Jesus é o Filho de Deus? Sim. É a base da nossa fé. É interessante ver que para o judeu era muito complicado ter Jesus como Filho de Deus, porque o judeu acreditava e esperava o Messias, mas para ele seria um homem, né? Um homem como nós, uma pessoa, mas nunca uma pessoa poderia ser filho de Deus. Enquanto que para os gregos, né, eles não tinham, como se diz assim, a esperança de um libertador, de uma pessoa que viria, né? Mas era fácil, sabe, para aqueles que eram do mundo grego, entender uma pessoa filho de Deus, porque para a cultura grega, né, que tinha aquela mitologia grega, que tinha os heróis, todo grande herói era considerado como filho de Deus na cultura grega. Então, de certa forma, a gente vê aqui também a missão de Pedro, evangelizando o povo judeu, sabe, né? Falando que Jesus é um Messias, e de certa forma Paulo também no mundo grego, falando que Jesus é o Filho de Deus vivo. E às vezes, né, para lidar assim, né, para o grego entender o que significava ser o Messias era complicado, assim como para o judeu compreender que Jesus também era Filho de Deus não era tão normal para eles acreditarem. E Jesus vem romper com tudo isso, e Pedro vem resumir, sabe, nisso, que você, Jesus, é o Messias, o esperado, o ungido, o libertador, e também é o Filho de Deus vivo, que se encarnou e está no meio de nós. E por isso, né, que Jesus vem e fala: olha, Pedro, Simão, filho de Jonas, não foi uma carne que te revelou isso não, foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso, porque para compreender, sabe, toda essa grandeza e resumir tudo que ele era nessa pequena frase, não era coisa humana não, só podia ser de Deus. E fala: sobre essa pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Tanto enquanto Pedro, fundamento dos apóstolos, quanto essa fé que que Pedro proclamou, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e as portas do inferno jamais, né, farão essa igreja ser destruída. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. E por isso a gente fala, né, que Pedro tem as chaves do céu, na verdade, que abre a porta do céu, porque através de Pedro, do Papa, da tradição da igreja, é que de certa forma as portas do reino de Deus são abertas para cada um de nós. Professar, né, esse dia de hoje, Pedro e Paulo, é professar a nossa fé, é reconhecer também que cada um de nós fazemos parte dessa igreja e construímos essa igreja, e assim como esses apóstolos deram a vida pelo Evangelho, que nós também possamos dar a nossa vida testemunhando Jesus Cristo com a nossa vida, né, e com o que somos.
Não sei se vocês sabem, né? Mas a palavra mártir em grego significa testemunha. E a gente, toda vez que fala de mártir, a gente fala daquele que dá a vida, que derrama o sangue, não é verdade, né? Que faz todo o esforço possível. Ser testemunha de Cristo é ser mártir nesse mundo, é darmos a vida para anunciar o nosso Senhor, o nosso Rei. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, interpretação da Igreja Católica, mas a pedra que Jesus construiu a igreja é o próprio Jesus.